Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos do 8º ano do município de São Caetano. Meu nome é Veridiadna Albuquerque e nós vamos ter a nossa primeira aula de educação ambiental. Então, como tema da nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre mudanças de clima ameaçam patrimônios da humanidade. Então, quando a gente vai observar, vai analisar esse tema, a gente vai lembrar da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e a gente vai perceber que a Unesco hoje possui uma lista, né, de ambientes presentes na natureza que estão ameaçados. Então, como o Ártico, os Alpes, Veneza, então são ambientes que hoje estão sofrendo devido a essa mudança climática que está ocorrendo nos dias atuais. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a diferença em relação a clima e a tempo. Então, muitas pessoas têm a dúvida da diferença em relação a clima e a tempo. E muitas vezes essas pessoas erram no momento que vão falar esses termos. Então, a gente vai lembrar que o clima corresponde ao conjunto de características da atmosfera durante um certo período em uma certa região. Então, essas características atmosféricas vão ocorrer sempre naquele mesmo período e naquela mesma região. Quais seriam essas características? Temperaturas médias, a quantidade de chuva, a umidade do ar, entre outros aspectos. Já o tempo é algo momentâneo, então está acontecendo agora, mas daqui a pouco tempo pode modificar. Então, por exemplo, a gente sai de casa durante o dia e está aquele sol. Então, quando chega a tarde, ocorre uma chuva. Então, o tempo ele se modifica, ele está se modificando constantemente. As mudanças climáticas são alterações do clima em todo o planeta. Então, o planeta está sofrendo com as mudanças climáticas que acontecem. Em outras épocas, a gente falava sobre aquecimento global, mas a gente tinha em mente que esse aquecimento global ocorria de forma natural. A natureza em si que realizava o aquecimento global. Hoje a gente já tem outro pensamento em relação a isso. A gente sabe que muito do aquecimento global está sendo realizado através das atividades humanas, como queimadas, desmatamento, e isso está fazendo com que o clima tenda a se modificar. Isso desde a Revolução Industrial, tá? Que houve um aumento significativo de queima dos combustíveis fósseis. Então, aqueles combustíveis como o carvão, o petróleo, o gás natural, entre outros, que estão emitindo poluentes e estão fazendo com que o clima das regiões tenha uma modificação, sejam modificados. E isso pode gerar transtornos também àquela região. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. Então, quando a gente fala de mudança climática, ocorre naturalmente ou ocorre pela ação do homem quando ele produz poluentes, tá? Uma das principais causas das mudanças climáticas é o aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera. Quando a gente fala sobre o efeito estufa, muitas pessoas têm dificuldades em compreender esse efeito. Se a gente perguntar, você acha que o efeito estufa é algo bom ou ruim? A maioria das pessoas já dizem, é algo ruim, tá? Porque não compreende o que seria o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, então ocorre naturalmente na natureza, e ele é um fenômeno bom, é para ser bom, né? Que ele concentra gases na atmosfera e absorve calor. Então, essa concentração de gases, essa absorção de calor pela atmosfera faz com que o nosso planeta ele seja aquecido. Então, se não existisse o efeito estufa, a gente ia perceber mudanças bruscas de temperatura. Então, a gente ia estar num dia
sendo aquecido, e quando chegasse à noite a temperatura poderia baixar muito. Então, talvez o nosso organismo, o organismo dos seres vivos, não iriam conseguir se adaptar e poderiam até sofrer problemas graves e até chegar à morte. Então, o efeito estufa é algo bom, porém, ele está sendo modificado porque ele entende que o planeta ele tem que ser mais aquecido devido à poluição, à liberação de gases. Então, o efeito estufa está acumulando mais calor, mais calor, mais calor, fazendo com que os dias sejam cada vez mais quentes. Quais seriam as consequências das mudanças climáticas? Então, elas podem gerar diversos impactos que deverão ser mais graves em países que têm uma menor capacidade de adaptação a essas mudanças. Então, por exemplo, quando a gente fala de consequências das mudanças climáticas, a gente pode citar o aquecimento global. Então, a gente percebe que os dias estão ficando bem mais quentes, tá? A perda da cobertura de gelo nos polos. Então, esse gelo ele está sendo derretido e, em consequência, está ocorrendo um aumento do nível das águas do mar, tá? Ocorre também o aumento da frequência de fenômenos climáticos extremos, como a gente percebe regiões que tem muita seca ou regiões que têm uma quantidade de chuva intensa. Alterações na disponibilidade dos recursos hídricos. Então, quando a gente não tem uma frequência em relação à obtenção de água em si, a desertificação, que são regiões que não têm, estão perdendo a sua cobertura verde em si, ou o solo não está tendo mais fertilidade. A gente observa alterações nos ecossistemas, então perda da biodiversidade. Então, muitos animais estão entrando em processo de extinção e muitas das gerações não vão visualizar determinados animais que hoje a gente consegue visualizar. Riscos de insegurança alimentar e do colapso do sistema alimentar. Então, a gente pode ter mais dificuldade de obtenção de alimentos e de alimentos nutritivos. Impactos na saúde e bem-estar da população humana. Então, a população humana pode obter doenças, tá, por conta dessas mudanças climáticas. Quando a gente fala de efeitos socioeconômicos em relação às mudanças climáticas, a gente pode citar alguns exemplos. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Um dos exemplos é o deslocamento da população. Então, populações que vivem em uma determinada região, às vezes se deslocam para outras regiões por conta dessa mudança climática. A gente pode citar também a propagação de doenças. Então, muitas doenças estão sendo propagadas por conta também dessa modificação do clima. A gente pode citar também a perda da capacidade de trabalho devido ao calor. Então, muitas vezes, um período que está extremamente quente faz com que o trabalho em si tenda a diminuir por essas razões. Então, são alguns exemplos socioeconômicos da mudança do clima. O aumento do nível do mar, temperaturas mais quentes, a acidificação dos oceanos, que é a diminuição do pH, aumentando a acidez dos oceanos, são algumas das ameaças que podem afetar importantes patrimônios da humanidade. Então, por exemplo, quando o oceano ele se torna mais ácido, ele vai danificar alguns itens presentes no nosso meio ambiente. O que deve ser feito para conter as mudanças climáticas? Então, a preocupação com as questões referentes às mudanças climáticas e suas consequências, elas são discutidas em todo o mundo, tá? Então, já existe hoje conferências, reuniões entre representantes de todo o mundo para buscar possíveis ações que possam amenizar os problemas causados pelas mudanças climáticas. Quando a gente fala dessas conferências em si, a gente vai lembrar de um protocolo que ele foi realizado em Kyoto, no Japão. Ele foi assinado, em média, por 175 países. Essa assinatura foi feita em 1997,
mas ela entrou em vigor em 2005 e o objetivo da formação desse protocolo foi propor metas aos países em desenvolvimento a fim de diminuir a emissão de dióxido de carbono e também contar com a ação voluntária dos países em desenvolvimento. Então, esse protocolo foi que os países tivessem consciência e diminuísse a liberação desses gases que estariam poluindo e danificando a atmosfera. Então, para a gente finalizar, eu finalizo também com uma frase que diz: precisamos entender melhor, monitorar e combater as ameaças das alterações climáticas a sítios de patrimônio mundial e globalmente. Então, a gente tem que realmente se policiar em relação à poluição, para que isso não gere problemas como as mudanças climáticas que hoje a gente vivencia. Até mais, até a próxima aula.